Este é um programa da City TV de São José dos Campos. E esse programa é um programa que se chama Rota do Futuro, Rota de Futuro. O que é o futuro? O futuro está para chegar. E nós dependemos do dia de hoje, porque o passado passou, o futuro a gente não sabe o que vai acontecer. A gente presume o que vai acontecer. Mas o presente, se você fizer do dia de hoje um dia feliz, amanhã você está vivendo o dia feliz e depois do dia feliz você vai ter um futuro feliz. Então isso está aí que nós procuramos trazer um futuro feliz. E para muitos a felicidade significa conhecimento. E nós estamos aqui trazendo uma parte do conhecimento da humanidade para vocês, trazendo o que vai ser o futuro e o que você precisa conhecer para o futuro. E esse futuro é dinâmico, ele corre muito mais rápido que a gente pensa. E hoje eu trouxe... E outra coisa importante, a gente vê, por exemplo, eu estou com 85 anos aqui, trabalhando e mexendo, tudo. Tem um monte de pessoas que querem que eu trabalhe com eles, mas eu não tenho mais joelho para isso. Basicamente é o joelho mesmo. E tem um monte de ofertas, mas não posso pegar por causa do meu joelho. E você que é jovem, você está procurando emprego. Então, para procurar emprego é necessário que você saiba matemática, saiba física, saiba química, porque é aí que vai ter os empregos. Matemática, física, química, informática, advocacia e coisa não leva progresso para ninguém, só para alguns e para outros não levam progresso. Então hoje, e outra coisa, você precisa entender o que aconteceu, saber o que aconteceu no passado para entender o presente, para poder projetar o futuro. Então nós trazemos gente do passado que está olhando para o futuro, que isso é importante saber como olhar e como projetar o futuro. Eu estou trazendo aqui o engenheiro Osni Orselli. O engenheiro Osni Orselli é engenheiro da Politécnica de São Paulo. E ele tem um dos grandes méritos dele, que eu suponho ser o maior mérito dele, foi ter sido o gerente geral da parte de mecânica da construção de toda a Itaipu. A Itaipu, na época não existia uma indústria, uma hidrelétrica tão grande, e tudo teve que ser fabricado e conhecido, e ele chefiou essa parte mecânica do produto. E é uma pessoa muito interessante você saber que quem está falando com você é uma pessoa que já fez alguma coisa por esse país. Como eu, por exemplo, ajudei a fundar a Embraer, que hoje é um ícone na aviação mundial. O Osni, quando for falar das maiores hidrelétricas do mundo, ele certamente será lembrado pelo trabalho dele que ele executou na Itaipu. Você pode falar um pouquinho sobre a Itaipu, Osni? Bom, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. É um prazer. Desculpa eu falar. Só o transporte do material de Itaipu para ir até Itaipu, na época ficou em US$ 1 bilhão. Hoje seria 10 bilhões de dólares. Mas eu queria cumprimentar os ouvintes, os ouvintes e telespectadores dessa emissora nova, vibrante. Eu espero e auguro aí sucesso muito para a mesma. E agradecer aqui meu amigo Ciro, nosso colega engenheiro Ciro Baldessano Santos, pela oportunidade de falar. Mas eu vou se resumir de uma maneira bem cartesiana. A usina de Itaipu, hidroelétrica de Itaipu, é uma binacional, metade 50% brasileira e 50% paraguaia. E a usina, claro, é uma das maiores do mundo, foi a maior do mundo até muito tempo e foi superada há pouco tempo uma usina muito parecida, similar, com a mesma altura, um pouquinho maior, na China. E o desafio dessa usina era que os rotores das turbinas, dos geradores, quando o Ciro falou que eu coordenei o projeto dos equipamentos de Itaipu, não era só a turbina, não era só os mecânicos, eram todos os equipamentos permanentes que ficam lá na usina de Itaipu. E o limite da engenharia ali era um desafio a cada instante. Era o maior rotor de turbina, era o maior gerador do mundo,
era a linha de transmissão em corrente contínua. O maior torno do mundo para fazer isso daí. Então era isso. E o volume, o tamanho, no caso agora a turbina mecânica, né, que a água corre lá, ele era tão grande, e vocês sabem que esses rotores dessas turbinas são feitos de aço inoxidável especial, é um aço inoxidável muito complicado. E o tamanho era tão grande, o diâmetro tão grande e pesado, que não havia estradas na Europa para transportar das suas respectivas fábricas até os navios. Haja vista que quem ganhou a concorrência desses equipamentos todos foi um consórcio europeu brasileiro. E o projeto era francês, era alemão, mas nunca se pensou em fazer essa roda da turbina aqui no Brasil, porque nós não tínhamos essa capacidade que você falou, Círio, essa tecnologia de fabricar esses rotores tão grandes. E os europeus queriam fazê-los lá, mas conseguiram chegar à conclusão que não tinha estrada, muito estreito. E aí tem que fazer no Brasil. Então houve investimentos vultosos. O maior deles é um torno de 300, 400 toneladas, um torno vertical, de maneira a poder usinar esse rotor. E o outro desafio era como levar esse rotor de Taubaté, haja vista que é uma parte muito grande, substancial desses rotores foi feita na mecânica pesada, em Taubaté, e levá-los até Foz do Iguaçu, canteiro de obras de Itaipu. Então houve uma logística, pontes, construir pontes, tivemos que derrubar casas, fazer estradas de maneira comprar que bairro. o rotor lá, comprar isso. Então eu tive o privilégio de participar, de coordenar esses engenheiros, essas empresas suíças, francesas, alemãs e as brasileiras, muitas delas vocês conhecem. E, inclusive, eu tive o privilégio de fazer com que uma parte dos equipamentos fosse construído no Paraguai, porque o contrato exigia uma participação paraguaia de cerca de 3%, 4%. E o Paraguai disse para mim: Osni, você que é o coordenador do projeto, em inglês eles chamavam-me de Project Manager, você tem que fazer com que o Paraguai realmente faça alguma coisa. E eu, como engenheiro mecânico, eu já construí empresas, já construí indústria, já trabalhei no pesado, indústria de caldeiraria, etc. E eu falei para os paraguaios: pode deixar que a gente vai fazer. E realmente a gente construiu uma empresa lá, galpão, equipamentos, ponte rolante, treinamos soldadores, caldeireiros, e uma parte razoável foi fabricada no Paraguai, que para mim é muito orgulho ter podido ajudar os irmãos paraguaios, que sem os paraguaios nós não teríamos construído essa usina tão importante. Esse é o resumo que eu estou falando para você. Mas o Osni, isso é o passado do Osni, mas agora vamos ver o presente e o futuro do Osni. O Osni, sempre com essa mania de trazer coisas novas para cá, ele teve nessas viagens dos Estados Unidos e tudo mais, ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu melhorar a parte, nacionalizar uma série de coisas. Ele viu que a parte de ergonomia estava muito ruim, né? Na realidade, eu estudei ergonomia nos Estados Unidos. Eu sou cartesiano, engenheiro mecânico, engenheiro de produção e engenheiro de segurança do trabalho, já começa a diminuir um pouco a parte cartesiana. E eu fiquei fascinado quando eu encontrei nos Estados Unidos, isso há cerca de 35 anos, quase 40 anos, a ergonomia, que é uma ciência que a gente não pode rotulá-la só de exata, ela também tem uma parte humana. Eu fiquei fascinado com a ergonomia, que é uma ciência que você usa para que as pessoas, o ser humano, ele possa executar tarefas, sejam elas domésticas, sejam elas de lazer, mas principalmente no trabalho, do dia a dia no trabalho, seja trabalho mais pesado, menos trabalho, com mais conforto, com menos força, né? Ergo é um vocábulo grego que significa força, tanto assim que nós temos em português o verbo erguer. Quando eu ergo alguma coisa, eu estou automaticamente fazendo alguma força. Então a ergonomia vai fazer com que você analise as atividades dessa pessoa, desse usuário, seja ela criança, mulher, etc. Mas vamos de novo agora fixar no trabalho. Você tem uma atividade, eu vou
analisar essa atividade e eu vou fazer com que aquela atividade seja feita com menos esforço, com mais produtividade. E aí, olha só, eu descobri uma coisa fantástica. Todo mundo ganha, porque se o trabalhador, o usuário, seja ele no computador, seja ele carregar um cimento, ou seja ele soldar ou ele fixar um parafuso embaixo de um automóvel, se ele puder executar a mesma tarefa com mais conforto, com menos esforço, ele vai se sentir melhor, ele não vai ter dores nas costas, ele não vai ter lesões na coluna, nos braços, as famosas tendinites, tendinocinovites e outras ites por aí, e ele vai se sentir muito melhor, ele vai trabalhar melhor, ele vai ficar mais feliz, olha só, e ele vai produzir melhor, automaticamente. E o patrão, ele vai ganhar, e o governo também, porque quando uma pessoa tem uma infecção, uma inflamação, um problema musculoesquelético, como a gente chama, uma tendinite, ele sai, pede licença, quem vai pagar isso é o INSS, portanto o governo. O governo significa todos nós. Então é uma ferramenta extremamente interessante, porque ganha aí o trabalhador, o usuário, ganha o patrão, o dono da empresa, e ganha também o governo. Então eu fiquei fascinado com a ergonomia, e aí eu perguntei, mas onde que eu estudo ergonomia? Eu falei, estuda aqui com a gente, né? E aqui, o que vocês fazem aqui? Nós fazemos produtos ortopédicos para os usuários. Então, era o suporte de coluna, era o suporte de punho, era o apoio do pé para que você possa ter o contato das pernas no chão, de maneira que você não fique, que perca o contato aqui na lombar com a cadeira, e assim por diante. E lá eu estudei ergonomia, e lá eu comecei a fazer, escuta, eu quero levar isso para o Brasil, porque o Brasil não tem nada disso. Eu quero levar os conceitos de ergonomia, eu quero levar os produtos ergonômicos que vocês fazem, e a gente começou a trazer, foi aí que eu fundei a mundoergonomia.com.br, ou então brasgolden.com.br, esse Brás Golden, eu bolei o nome de maneira que faça Brás de Brasil, mas Brás de metal, né? E Golden de dourado, para chamar um nome muito energético, vocês sabem que isso é importante, essa energia nos nomes das empresas e das pessoas. E aí nós trouxemos aqui para o Brasil essa empresa, projetando, ensinando ergonomia, ensinando como carregar um peso, ensinando como você deve se comportar diante de uma cadeira. E a partir daí eu comecei a perceber que havia uma demanda muito grande de produtos ergonômicos como essa cadeira aqui. Mas como é que eu compro uma cadeira ideal? Como é que eu compro? É mais alta, mais menos? Se você for menor, você tem que comprar uma cadeira menor. Ou se eu for mais obeso ou tiver um sobrepeso, então você... E eu estou falando da cadeira, estou falando... E a mesa? Qual a altura da mesa? Se eu vou trabalhar sentado, vou trabalhar em pé, eu vou trabalhar embaixo de um vagão, de uma locomotiva, embaixo de um avião, você que gosta tanto de avião, ô Ciro, né, para chapear a cauda do avião. Quer dizer que você desenvolve qualquer tipo de material para ergonomia. Não, eu uso ergonomia para fazer... Eu sei, eu digo para a melhoria da ergonomia, para melhorar a produtividade da empresa. Por exemplo, você vê que o mundo todo é eletrônico hoje. Tem eletrônica ali na câmera, tem eletrônica aqui, tem eletrônica no celular, tem eletrônica em tudo quanto é lugar. E a eletrônica, para você montar esses eletrônicos, você precisa ter uma mesa ou ter uma cadeira que ela não transmita energia elétrica, que seja completamente eletrostática, ou seja, que ela não armazene cargas elétricas. Então ela tem que estar sempre descarregada. Então, aí é um desafio. Então são vários desafios que colocam para a gente. Por exemplo, eu preciso, como você acabou de mencionar, eu tenho um posto de solda, de montagem, de placa, não importa, algum produto eletrônico, e eu trabalho sentado, eu trabalho em pé, não importa, carrego ferramentas, mas eu preciso de uma cadeira, eu preciso de um apoio de pé, eu preciso de uma mesa, que ela não seja ergonômica, ela seja estruturada, seja mecanicamente forte, né, para durar muito tempo, mas, ao mesmo tempo, ela não pode armazenar energia eletrostática. Então, esse é o desafio. Fazer uma cadeira, uma mesa, um dispositivo, que eu já faço, que a gente já projeta, a gente é projetista, a gente tem uma equipe de engenheiros, mas que ela também não armazene energia eletrostática. Outro dia aí você faz.
Outro dia eu estive num local e chegou uma pessoa bem obesa e sentou, a cadeira virou para trás. Pois é. Então existe uma cadeira também para obesos. Não, mas não falo só, estou falando. Então você tem um posto de trabalho, não importa. Outro dia o pessoal dos Correios, nossos Correios. Você sabe que os Correios, os empregados são concursados, e apesar de ser uma empresa de economia mista, mas ela é uma estatal, e aí prestou concurso, passou no concurso, né, aí em São Paulo, e quando o rapaz se apresentou, ele tinha 250 quilos. E pela lei, a empresa, no caso os Correios, era obrigada a colocá-lo para trabalhar. Ele era balconista. E aonde é que arruma a cadeira para isso? Então, a cadeira para ele, para aquele peso, para aquela largura, porque não é só o peso, é a largura, é a altura. Né? E aí eu comecei a projetar uma cadeira para sobrepeso, que hoje em dia não se fala mais obeso, porque não é politicamente correto. Não é correto. Então, quem portador, usuário, eu tenho sobrepeso, ele tem sobrepeso. E o sobrepeso pode ser a partir de 110 quilos, que a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a qual eu pertenço, inclusive, sou membro da ABNT, faço parte de todos os comitês de ergonomia da ABNT. A ABNT tem uma norma de construção de cadeira, de mesa, etc. São normas da ABNT. Então, mostra os diferentes tipos de cadeira, porque o tempo já está indo para mostrar só para terminar esse assunto. Você tem. Então você tem que fazê-las de acordo com a ABNT e, ao mesmo tempo, por isso que você não consegue fazer uma cadeira de sobrepeso de prateleira. Eu tenho que fazer para você, tenho que fazer para ele, tenho que fazer aqui para o nosso querido Alex, porque cada um é uma maneira, a partir de 110 quilos, né? Porque a ABNT, as normas, você tem que fazer uma cadeira para segurar, para suportar até 110. Acima de 110 já é exceção. Então você tem que fazer uma cadeira para 150 quilos, para 145, 160, 770, 200, 300, 400. Acabamos de fazer agora entregar uma série de cadeiras fixas para justamente portadores de sobrepeso que vão num importante hospital lá em São Paulo, que é uma ala de cirurgia bariátrica. Quem vai fazer cirurgia bariátrica são pesados, gente que é extremamente pesada. E esse pessoal vai no hospital, senta onde, Ciro? Não? Então eles pediram, olha, eu preciso de uma cadeira... Tem para não também? Então, eu preciso de uma cadeira que segure o pessoal pesado, etc., e ela seja confortável e atenda normas, etc, etc. Então a gente fez. Aí vamos pegar as pessoas com nanismo. Não se fala portadores de nanismo. Não se fala... são pessoas com nanismo. Ponto final. Com nanismo. É a mesma coisa. Você tem anão menor, maior, mais gordinho, mais fofinho, braço maior, menor. Então você não imagina o que tem de anões, de anãs, com nanismo, pessoas com nanismo, e que têm o direito, claro, de trabalhar, de ser portador, sem qualquer discriminação. Né? Eu conheço anões que são diretores de arte, que são gerentes de banco, etc. E esse pessoal vai sentar, vai trabalhar onde? Então você tem que fazer o posto de trabalho, você tem que fazer a mesa, a cadeira, etc., para aquela pessoa. Então é nanismo, pessoas com deficiência física ou pessoas portadoras, também não fala assim, não existe mais esse negócio de portador. É pessoas com deficiência física. Né? Esse cadeirante, esse negócio não existe. Então você imagina uma pessoa com cadeira de roda, ele vai ser pequenininho, ele é grande, o problema dele é maior na perna, etc. Então você vai ter que também fazer as suas cadeiras, as suas mesas, os seus acessórios, as suas prateleiras, etc., de maneira a atender aquela pessoa de maneira ergonômica. Você teve até um problema de um pessoal do Poder Judiciário que precisava de uma cadeira grande também, você teve que projetar uma cadeira para um juiz aí. Aí são coisas especiais, né? Era um ministro de Brasília, que ele não quis se identificar, e ele falou, eu quero uma cadeira igualzinha àquela dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que a gente vê na televisão, de couro, aquelas poltronas muito bonitas, cor bege. Eu falei, eu quero igualzinha, só que eu quero para 250 quilos. E a gente a fez. Mas isso é um pedido especial, porque ergonomia você tem que fazer customizada, você tem que projetar para cada caso. Né? De novo, você falou energia eletrostática. E para ambientes que pegam fogo, para ambientes que têm solda, né? Uma empresa de aviação muito conhecida aqui em São José dos Campos,
nos compra, nos passa muitos pedidos para uma ala que ela está sujeita, veja só, né, sujeita a eventualmente algum problema de fagulha, de solda, ou pode ter algum problema que pode propagar um incêndio. Então, eu preciso de uma cadeira confortável, assim, assado, com tal altura, com tal largura, mas que o revestimento, portanto, a espuma, eu vou ter que arrumar um revestimento, um tecido sobre espuma, cadeira normal, claro, larga, bonita, grande, e seja bonita também, senão os arquitetos de lá vão achar ruim, mas que o revestimento não pegue fogo. A gente faz. E o frigorífico, como é que é? Mesma coisa. Você tem normas. Imagine um trabalhador de frigorífico de frango, de embutidos, frigoríficos de carne, né? E que trabalham em ambientes frios. Além do ambiente frio, gelado ou não, eles têm um problema que eles são controlados pela vigilância sanitária. Anvisa. Porque aquelas cadeiras, aquelas mesas, enfim, o pessoal trabalha lá, senta, não senta, elas têm que ser higienizadas diariamente, várias vezes por dia. Com o quê? Com álcool isopropílico, com saneantes, com sabão, com detergente, até com hipoclorito de sódio. Né? Outro dia o Osni estava me contando que tem um pessoal que precisa de umas cadeiras que só tem na Europa. E ele resolveu fazer aqui e fez. A cadeira na Europa custa 1.000 euros, 2.000 euros, isso aqui é cadeira para músicos de orquestra sinfônica. Conta da cadeira. Então, é um desafio que a gente também não sabia, eu particularmente não tinha noção, e eu que sou também músico, eu gosto muito de música, e gosto muito de ópera, e gosto muito de espetáculos de música clássica. Eu não tinha a menor ideia que aquelas cadeiras, as cadeiras que você vê naqueles palcos bonitos, sejam eles antigos ou modernos, a cadeira para o violonista, a cadeira para o violoncelista, a cadeira para o tambor lá, a cadeira todas essas são uma diferente da outra. De harpa, são cadeiras diferentes, especiais, para que o músico possa ter conforto, segurança e que eles possam, inclusive você imagina o violinista, né? Você percebe que ele faz isso. Então, mas a cadeira não pode ser giratória. Ela pode ser giratória, mas ela não pode ter rodinha, o famoso rodízio, senão não dá certo. E eu não sabia, e fiquei sabendo, em que essas cadeiras possuem uma norma, uma especificação específica, para a orquestra filarmônica e orquestra sinfônica. E um pessoal da Áustria nos procurou, dizendo assim, escuta, vocês são fabricantes de cadeiras, projetistas de cadeiras, de mesas, enfim, vocês dizem, propagam que vocês fazem qualquer coisa sobre projeto, ou vocês têm projetos próprios. Sim, senhor. Nós temos aqui um desafio. Você conhece essa cadeira? Não. Você conhece assim, essa cadeira é estofada, é claro, mas ela precisa fazer isso, enfim. Ela tem que ter conforto, ela tem que subir e descer, ela tem que dar uma girada, ela tem que descer, mas ela não pode ser com rodízio, né? Ela tem que ser uma cadeira porque o músico também tem um problema. O músico é mais alto, mais baixo, mais gordinho. Então, e há uma norma específica. E eles estavam adquirindo essas cadeiras na Alemanha, na Áustria, enfim, na Europa. Essas cadeiras possuíam um custo aproximadamente de 1.200 euros, o que significa, aqui no Brasil, cerca de 15 mil reais colocadas aqui. Eu falei, bom, a gente pode estudar. Então, eles trouxeram alguns modelos, alguns desenhos e as características e especificações técnicas. E a gente as fez, a gente já está produzindo, a gente vendeu, já está vendendo, e há vários auditórios, vários teatros aqui no Brasil com essas cadeiras e que a gente tem o maior prazer. No caso, eu não tenho o menor interesse de vender essas cadeiras para o cliente final, o teatro, né? No mercado justamente que eu não tenho. Então a gente faz para essa empresa austríaca, para eles, com o nome deles, e a gente faz com muito orgulho, com muito prazer. Estão funcionando. Aqui no Brasil já tem várias. E o valor, você falou 15 mil reais.
Essas cadeiras aqui estão saindo por R$2.000, R$2.500, depende do modelo, R$3.000. Então, você imagina a diferença disso. Isso faz parte de um programa que você acabou de mencionar no início do programa, de você, principalmente os jovens que estão nos vendo, que querem trabalhar aqui, que querem progredir. Esse país aqui tem solução, ele tem como nós nos tornarmos finalmente um país do futuro de verdade a curto prazo. Basta você ter ideia, querer fazer, ter força de vontade e ter competência, porque nós somos e estudar competentes. matemática, física e química, que Exatamente. é o que o pessoal não quer saber. É isso aí. Todo mundo para. O que a gente faz é um problema sério. Mas é isso daí. Até a escada. Você soube que nós também fabricamos as cadeiras, como o Ciro acabou de mencionar, na parte de frigorífica, essas cadeiras têm que ser de aço inoxidável, né? E tem que ser um aço inoxidável especial, aprovado pela Anvisa. A norma chama AISI 304, é uma norma com alto teor de níquel, alto teor de cromo. A cadeira, então, não é um aço inoxidável igual a sua pia de cozinha, não, é um aço inoxidável especial. Então, para você cortar, para você dobrar, para você soldar, para você conformar, para você transformar essa matéria-prima, seja tubo, seja chapa, cadeira, vamos pegar a cadeira, uma cadeira que seja ergonômica, isto é, ela tem que subir e descer, ela tem que ser giratória, ela tem que ter rodízios, ela tem que ir para trás, para frente, ela tem que ter braços, os braços têm que ser móveis e totalmente de aço inoxidável. Você tem que conhecer as normas e os técnicos e a produção, como é que você corta, como é que você solda, que é completamente diferente de você soldar um aço carbono, como você, engenheiro como eu, sabe muito bem. Bom, então, a gente começou a fazê-las também. E essas cadeiras de aço inoxidável também são muito apropriadas para áreas limpas, áreas que não podem ter particulados, ou então áreas, de, por exemplo, de produção de fármacos. Indústria farmacêutica. Tem que ser limpa, tem que ser higienizado. Também se aplica o aço inoxidável AISI 304. E nós fizemos uma série de cadeiras em aço inoxidável para essa indústria farmacêutica. E é interessante que esse campo, por exemplo, tem uma grande possibilidade que eu vejo agora, que é na parte de policarbonatos, das fibras, de fibra de carbono. Porque tem a sala limpa, eles trabalham então, em sala limpa, e na sala limpa precisa de material tudo... Então, e aí, só para terminar, e nós entregamos essas cadeiras para essa indústria farmacêutica, e nós fomos lá para olhar, para verificar, porque nós também fazemos serviço. Acabei de mencionar que nós somos ergonomistas. Vocês precisam de um serviço de ergonomia, independente se vai comprar ou não vai comprar um produto, a gente também pode adequar ergonomicamente o seu ambiente de trabalho. Então, nós fomos lá, nós gostamos disso, nós visitamos o cliente para saber se aquelas cadeiras que a gente fez estavam adequadas, estavam boas. E aí o menino disse, escuta, nós aqui temos prateleiras com vários produtos químicos altos, etc., e a gente tem essas escadas de 6, 7, 8 degraus, largas, em que 2 pessoas têm que subir com produto químico, muito delicado, etc., e elas são importadas dos Estados Unidos. Essas escadas, elas também têm que ser aço inoxidável e elas têm que ser pesadas de maneira que não haja qualquer balanço e sejam fixas no chão. Mas, porém, eu tenho que andar com essa escada, tenho que movimentar essa escada. Então, elas também têm que ter rodízio. E como é que você vai fazer uma escada em que ela possa se movimentar e de movimentar de maneira ergonômica? Quer dizer, uma pessoa só ou 2 empurram. Então, o rodízio tem que ser muito bem projetado, de maneira que a movimentação, uma pessoa só empurrando, ela ande para lá, ande para cá. E eu disse assim, são americanas, são. E aí me deu as especificações. Eu falei, escuta, a gente faz qualquer coisa, ó, inclusive a escada. E aí, na semana passada, nós entregamos a primeira de 20 escadas, inclusive eu gravei o vídeo dizendo assim, você quer subir na vida? Sempre perguntam para mim, Osnir, você está subindo na vida? Eu falei, agora nós estamos subindo, nós estamos fazendo uma escada aqui de aço inoxidável, que era totalmente importada dos Estados Unidos, agora totalmente brasileira. E aí o pessoal da nossa engenharia, eu seu Osnir, não mostre o dispositivo que transforma a cadeira, a escada fixa, em imóvel, porque é segredo, nós vamos patentear. Falei, perfeitamente, então a gente não mostra. Então aí fica o segredo aí que eu não vou contar para ninguém. Muito bem. Muito obrigado, Osnir, até agora. Ok. Então, só queria convidar vocês, né, eu mencionei que nós temos um portal de ergonomia que chama-se
mundoergonomia.com.br ou brasgolden.com.br, que os nossos técnicos aqui de edição vão colocar no ar o nome e o site específico. E eu tenho um canal, inclusive, no Instagram. Eu tenho o meu canal, Osni Teles Orselli, e também tenho da empresa, da Mundo Ergonomia. Eu tenho um cadastro no LinkedIn com mais de 25 mil seguidores, e aonde eu coloco as coisas, coloco as novidades, alguns artigos e respondo, inclusive, perguntas que me fazem. Facebook, enfim, as mídias sociais que estão tanto na moda. Então, por favor, quando quiser, vocês podem entrar nessas mídias sociais, inclusive um canal do YouTube com 490 vídeos. 490 vídeos com mais de 1 milhão de seguidores, que é o hashtag Minuto Ergonômico. Na realidade, nunca é minuto, nós inventamos isso para ser um minuto ergonômico. Fica 2, 3, mas que você fala lá demais. 3, 4, 5, às vezes mais, e tudo isso a gente fala. Outra coisa que a gente gosta, claro que tem algumas exceções, a gente gosta de compartilhar os nossos conhecimentos. Então, as nossas entrevistas, quando alguém pede alguma coisa, a gente não está pensando no comércio, porque a gente está aqui nessa vida também para compartilhar os nossos conhecimentos, principalmente para os jovens e outros. A gente não está pensando nesse mundo materialista. Afinal de contas, nós estamos aqui de passagem. Voltamos com o programa Rota de Futuro para vermos quais são os tipos de cadeira que o Osni faz, né? Por exemplo, essa cadeira aqui, Osni, que eu estou... Então, essa é uma cadeira de aço inoxidável total, tanto assim de encosto e assento. Pode ver que o assento tem essa borda arredondada para atender a norma da ergonomia, e ela é giratória e ela tem altura regulável. É uma cadeira ergonômica 100% de aço inoxidável AISI 304. Essa segunda aqui? Essa é a mesma cadeira, só que mais alta. Ela, inclusive, a gente chama de cadeira caixa, onde tem um aro regulável para o apoio de pé. As demais características são as mesmas. Essa número 3. Também a mesma coisa. A 4. Essa de Isso aqui é uma cadeira também totalmente de inox, porém o assento e o encosto são estofados, revestidos, a parte toda interna é aço inoxidável, mas o revestimento sobre espuma é de vinil de plástico, vinil, né? Ou corvinho, ou corino, como vocês queiram, também totalmente higienizáveis. Essa outra? Então, essa também é diferente, só que ela tem braços, esses braços também são aço inoxidável, reguláveis. E elas são bem fortes, a gente percebe que todas essas cadeiras são para 150 quilos no mínimo. 150 quilos. Sim, senhor. Esta? Então, essa é uma cadeira também de aço inoxidável, onde o assento e o encosto são injetados em poliuretano integral skin, significa que ela é uma peça de pele integral. Elas são higienizáveis com hipoclorito de sódio, cândida, elas são higienizáveis com sabão, com saneantes, e ainda são à prova de fogo. Essa daqui que está na escuridão. Que vai passar, mas se você clicar, ela vai sair. Isso aqui é um banco semissentado, onde você pode trabalhar em qualquer atividade, inclusive de vigilância, onde você suporta as suas nádegas, mas você está com o pé no chão para qualquer coisa. Então a gente chama de banco semissentado. Você está em pé e ao mesmo tempo sentado. No caso, é aço inoxidável, pode ser também aço carbono. Esses tapetes aqui. Tapetes antifadigas, extremamente importante na ergonomia para quem trabalha de pé ou em pé. Vocês sabem que tem atividades, por exemplo, um balconista. Atrás do balcão você consegue sentar? Não, você está andando para cima e para baixo. Então você pode fazer uma passarela, ou então pode colocar um tamanho. Nós fazemos sobre qualquer tamanho. Aonde esse tapete, o Ciro, é muito interessante. Ele é revestido de vinil, inclusive com agulha para não derrapar. E embaixo dele você tem um polímero, que é um IPDM, é um polímero em que ele tem uma certa elasticidade.
e ele absorve choque. Então, com isso, você diminui a fadiga dos seus pés, do tornozelo e da panturrilha, isto é, da barriga da perna. Casa de Ferreira Espeto de Pau. Eu sou amigo dele há muito tempo. Eu comprei na China, vou mostrar para vocês esse negócio aqui para manter a postura. Tá vendo? Esse é feito pelo chinês lá, e ele tem essa tirinha aqui que fica machucando. Ele falou que tem um que machuca, que não machuca, que ele tem um que não machuca. Mas faz uns 5 anos que ele está para me arrumar, não arrumou até hoje. Na realidade, a gente começou a fazer isso porque não tem mercado. Eu não tenho varejo, eu não vendo no varejo. Então a gente fez, como a gente faz os cintos abdominais lombares também, mas é tudo premium ou premium, com material de primeira linha, com elásticos de primeira linha, com velcro, que é velcro de verdade. Esse daqui, por exemplo, o velcro é velcro de verdade, que não destarça. Os elásticos são de primeira linha, tudo equipamento que quer. E aí vem o pessoal que copia da gente e copia de uma maneira... E sai isso patente, daqui que eu mostrei para vocês. Porcaria. Bom, então esse negócio, nós também fazemos cotoveleiras, munhequeiras, dedeiras, joelheiras, tornozeleiras. E aí existe um colete que a gente tem o know-how para fazer, que a gente também faz isso. Mas vai vender para quem? Eu não tenho esse varejo. Precisa de alguém que, se vocês conhecerem alguém, pede para a gente faz, coloca a marca de vocês, e a gente faz, que é justamente um cinto lombar, diferente, claro, e ele tem umas alças especiais que faz com que você tenha essa postura forçada. Então você fica com uma postura aqui. E justamente essa parte que o Ciro falou, que machuca aqui perto das axilas, a gente tem um sistema patenteado que a gente os fabrica sob licença e a gente não paga royalties por isso, porque eu sou membro da Associação Norte-Americana de Ergonomia, sou muito conhecido lá, e Sarosni pode fazer e sem pagar, mas é sob licença norte-americana que não machuca. Né? Pois é, eu estou machucando aqui, eu quero ver se você me arruma. Essa é uma cadeira de obeso, é uma cadeira de 250 quilos, giratória com braço e inclusive certificada em laboratório da BNT. Essa é a mesma? É a mesma com braço. Olha os rodízios diferenciados, evidentemente, 250 quilos. Essa é uma cadeira para nanismo. Para o nanismo, usuários com nanismo, aonde você também tem tamanhos diferentes, mas uma característica do nanismo é o assento. O assento tem que ser curto. Também uma outra de nanismo. Também, só que aí já é nanismo com encosto em tela. Você pode fazer qualquer que quiser. Isso aqui é uma cadeira que a gente está fazendo para uma indústria de aviação aqui no Brasil, e ela, inclusive, tem rodízios especiais, porque ela vai trabalhar na área industrial, e o revestimento dela é de Kevlar, 50% de Kevlar e 50% de cerâmica. Isso faz com que ela não corte, ela não rasga. Você pode colocar uma tesoura, como é que chama? Um estilete. Um estilete, né? Obrigado pela recordação. Um estilete, ela não vai cortar em função do Kevlar e também a prova Esse de videozinho... fogo. Essa aqui também é só de Kevlar. Esse vídeo aqui mostra que eu estou colocando um maçarico na cadeira e ela não vai pegar fogo. Isso daqui é uma mesa de altura regulada, não é bem uma mesa, é uma bancada. Uma bancada para 300 quilos, grande, de 2 metros e pouco por e ela tem um pórtico, inclusive atrás da mesa, atrás dessa bancada, tem um pórtico para colocar ferramentas, etc. Inclusive aqui tem luminárias, tomadas, todos os serviços que o cliente faz. Também tem um videozinho. Só que ela é de altura regulável elétrica e a capacidade dela subir e descer é de 250 quilos. Essa é uma cadeira elétrica, desse vídeo. Cadeira elétrica giratória, para quem precisa de uma cadeira elétrica, ela sobe e desce de uma maneira elétrica com controle remoto. Esta mesa aqui? É a mesma, só que aí já não é bancada, aí já é uma mesa para 80 quilos, cuja deflexão, a distância entre a mínima e a máxima é cerca de 90, quase 1 metro, e você pode trabalhar na baixinha. Isso justamente é uma mesa de trabalho, para você alternar trabalhos em pé e sentado. Elétrica. Até com controle, Ciro, essas mesas, você pode controlar com o celular. O celular sobe e desce, ela para em qualquer canto,
ainda tem um dispositivo anti-esmagamento. O que é um dispositivo anti-esmagamento? Você colocar o dedo, alguma coisa aqui, ela simplesmente ela para. Agora eu quero saber o seguinte, você teve um músico que te mandou um pedido para você fazer um não sei o que para músico, um suporte, o que foi? Que ele não conseguia? Isso foi também foi uma mesa elétrica como ela. Ele é um tecladista, ele é profissional, ele é um compositor, arranjador, e ele passa horas e horas diante de um teclado de piano, e ele precisa fazer os arranjos, etc. E como ele passa muito tempo sentado, ou às vezes em pé, ele nos pediu que fizéssemos uma mesa de 2,5 metros por 1,5 metro, para ele colocar toda a parafernália dele elétrica, etc. E uma submesa, uma mesa escamoteável que entra e sobe, com trilho, de maneira que ele possa, quando ele quer, ele coloca o teclado aqui, esse teclado pesa 80 quilos, e quando ele não quer usar o teclado porque ele quer fazer as músicas com as suas pautas, ele simplesmente recolhe esse teclado embaixo da mesa, aproxima a cadeira e com isso fica uma mesa comum. Quer dizer, você personaliza o produto para cada pessoa. É personalização, ergonomia é customização. Olha, se você tiver alguma pergunta, entre no site aí da Mundo Ergonomia. Os caracteres vão estar aí para vocês, mundoergonomia.com.br, brasgold.com.br, são nomes. Mas eu acredito que foi um negócio muito interessante de fazer. Agora, Osni, rapidamente a última pergunta que eu vou fazer para você. O Brasil está passando por uma fase terrível de falta de engenheiros. Quer dizer, falta de engenheiros não, nós temos engenheiros bons. Falta gente querendo estudar engenharia. Todo mundo quer ser advogado, e a advocacia, cada 100, 85 não passam na ordem, então pendura o diploma. Dos 15 que passam na ordem, 10 vão mal e 5% vai bem porque é filho de juiz ou filho de grandes bancas. Então, não adianta muito a empregabilidade. A empregabilidade está na parte de tecnologia. O que você faria para incentivar esses jovens novos a estudar engenharia? Porque diz que só 15% de cada 100 jovens querem estudar engenharia, ou coisa que eles não querem saber de matemática, de física, nem nada. Eu não quero fazer elogio para você e nem para mim, mas se esse pessoal escutar você e eu, por exemplo, há outros, certamente eles vão mudar de ideia, porque você é um exemplo de engenheiro, exemplo de pessoa, uma pessoa ética, um profissional competente. Não mereço tanto, mas agradeço. E modéstia à parte, você já falou de mim, mas nós somos muito parecidos, até do ponto de vista profissional e até de ética. Nós somos rotarianos, nós somos membros do Rotary Club há quase 40 anos, mais de 40 anos. E eu queria encerrar essa entrevista com uma informação muito importante para vocês, que vocês vão adorar, que é de ergonomia. É a ginástica do gato. Vocês viram que aqui tem água à vontade e nós estamos tomando água. Vocês já perceberam, e vocês todos que estão me olhando aqui, que quando você toma água, eu tomo água, mas você toma quanto de água? Muito pouco, né? Tem um bebedouro ali, mas você já reparou quando você passa por um bebedouro que tem a água, que você consegue ver a água, né? Aqueles bujões, né? Que agora estão um pouco opacos, mas antigamente eles até de vidros, né? Mas quando você vê a água aqui, tá vendo? Você tem que ver essa água. Olhou assim, ela tá. Você percebe que você começa a ter sede. E antes você não tinha sede. Na realidade, meu caro Ciro, você já está precisando de água, você já está precisando de hidratar, mas o teu cérebro, ele tem um delay. Ele não pede água como se fosse um computador. Mas quando você vê essa água aqui, e tem que ver a água, o líquido, essa visão vai para o cérebro e diz, opa, você está precisando de água. Então, eu associei a hidratação, que é extremamente importante, principalmente em ambientes secos, ambientes com uma umidade relativa do ar muito baixa, que é fundamental, inclusive indústrias, empresas que usam ar-condicionado desumidificador. Então, você se desidrata nesses ambientes de trabalho, então tem que tomar água. Mas não adianta você tomar água às 5 horas da tarde, 5 litros. Você tem que tomar ao longo do dia, de meia hora, 50 minutos. E eu achei, Ciro, na Organização Mundial da Saúde, uma portaria, uma
uma advertência de que as pessoas não devem ficar paradas por mais de 50 minutos. Você não pode deixar ou ficar estáticas por mais de 50 minutos. Por isso que nós temos os coffee breaks, por isso que nos teatros, nas óperas... Você está falando de se mexer. Ginástica do gato. Exatamente. Então, eu associei essa informação da Organização Mundial da Saúde, que você tem que se mexer a cada 50, 60 minutos, e eu fiz uma experiência empírica numa linha de produção de celulares aqui no Brasil. E havia muita queixa de dores nas costas, muitas queixas de dores no corpo, havia pessoas se ausentando, indo a ortopedistas, fazendo fisioterapia, e eles estavam ocupando as nossas cadeiras, quando você vendeu as cadeiras erradas. Eu olhei lá, as cadeiras estavam perfeitas, tudo perfeito, a altura perfeita, ergonomicamente perfeito. E por que elas tinham esse sintoma? E aí me deu um estalo. Perguntei, era só mulher. Perguntei para ela assim, vocês tomam água? Ah, claro, tem o bebedouro lá. Não esquece o bebedouro. Vocês tomam água? A gente toma. E aí tem uma pergunta que é infalível. Para você saber se você está tomando água regularmente, correta, porque se tomar muita água também prejudica os rins. É a cor da urina, a cor do xixi. A cor do xixi tem que ser branquinha, um menininho amarelinho. Começou a ficar mais amarela que você está precisando mais água, né? E aí, o que é que eu fiz? Eu falei, puxa vida, tem bebedouro ali, tem bebedouro, mas elas não tomam água. Por quê? Porque não estavam vendo água. E aí, o que eu sugeri lá para o superintendente, para o gerente? Uma garrafinha de água transparente, ok? No trabalho, você leva essa água para o ambiente de trabalho, para onde você quiser. Você está ali no caixa, no balcão, etc. Aí você vê a água. Você vê a água, você toma um gole. E eu fiz uma pesquisa e eles tomavam um bom gole de água a cada 50 minutos. A Organização Mundial da Saúde pediu para você se movimentar, se mexer a cada 50 minutos. Aí eu me lembrei que o gato, o bichano, o miau, né? O felino, vocês podem ver que ele dorme e está lá. A primeira coisa que ele faz quando acorda, o que é? Ele se espreguiça, ele boceja, ele abre as unhas, né? E aí eu associei alguma coisa pitoresca, eu falei assim, essa é a ginástica do gato. Toda vez que você tomar um copo d'água ou beber um gole, você se estica como um gato. Basta você colocar uma silhueta do gato na sua garrafinha, no seu lugar de trabalho, com água transparente, e toda vez que você tomar um gole, você vai ver o gato e faz um miau, pode sentar, pode ficar de pé ou sentado, não importa, você tem que se mexer como um gato. Essa é a ginástica do gato, que não custa absolutamente nada, todo mundo gosta, os patrões gostam. Outro dia eu estava falando com o pessoal de telefonia, desses telemarketing. Telemarketing é um problema terrível, né? Porque é muito estresse. E eu falei para a menina de uma dessas empresas de energia elétrica ou de telefone, você conhece a ginástica do gato? Expliquei para ela. E ela entrou no site, lá tem meu telefone, tem o meu WhatsApp, tem o meu e-mail, e ela mandou para mim uma reportagem muito interessante, que ela disse assim, seu Osni, doutor Osni, a ginástica do gato mudou a minha vida. Claro que está exagerando, mas é uma maneira que vocês vão gostar. Façam a ginástica do gato. Se vocês clicarem no Google, ginástica do gato, vai aparecer eu lá. Osni Telesostério no Google, vai aparecer o bichano, o miando, e é uma ação simples, pitoresca, alegre, todo mundo se diverte, você vai se hidratar e vai se mexer e você vai melhorar a sua qualidade de vida. Confira. Bom, amigos ouvintes, nós encerramos essa transmissão de hoje e mostrando para vocês que as coisas assim, para esse homem que está aqui, você que trabalha no supermercado, é caixa do supermercado, você saiba que nessa caixa que você trabalha, essa garrafinha que você tem do lado, foi ele que introduziu. Aqui em todos os supermercados brasileiros copiam essa ideia dele que ele trouxe para cá. Você falou em supermercado, uma coisa que a gente introduziu, que a gente sugeriu para a APAS, para todo esse pessoal do supermercado, vocês se lembram que antigamente você, meu querido cinegrafista que está aqui olhando aqui atentamente, você se lembra que antigamente você comprava aqueles fardos de Coca-Cola, ou de Fanta, ou de água, né? E aí, hoje em dia tem o código de barra, né? Então, e ele põe naquela mesinha, e a menina, coitada, frágil ali, imagine com os braços desse tamanho, fazendo uma alavanca, ela tem que pegar aquele fardo para passar no código de barra. Isso foi proibido, hoje não existe mais, existe limitação de peso. E a outra coisa que aqueles que são mais antigos, se vocês se lembrarem,
Vocês se lembram que a balança, você pega chuchu, cenoura, etc., você não pesa ali no caixa, a balança estava aqui. Então ela tinha que fazer esse negócio e colocar aqui. Imagine esse movimento na coluna. Hoje em dia vocês podem ver que a balança está diante do cliente, diante do usuário, está ali na frente. E outra coisa que a gente introduziu e exigiu, que o leitor de código de barras fosse multifuncional. Ao invés de ter um raio só a laser lá para ler, você pode ver que hoje é fácil. Passou, ela já lê. Ela não tem que fazer muito tempo nisso. Tudo isso são medidas ergonômicas que a gente introduziu nos caixas do supermercado, a água ali na frente e até o apoio de pé para que o pezinho não ficasse no ar. Esse pezinho no ar, na cadeira, é muito prejudicial, porque comprime as coxas, faz com que as pernas tenham inchaço, principalmente nas mulheres. Então você tem que usar um descansa-pé, um apoio de pé, ou então o aro, mas um aro de verdade, um aro ergonômico, porque esses aros que andam por aí, que não são nossos, você coloca o aro, eles descem e aí perde a sua função. Isso é ergonomia. Tchau, pessoal. Saúde e paz. Ciro, termina a nossa entrevista muito boa, muito agradável e super inteligente, se você me permite. E você vê o nosso programa, nós baseamos e passamos a todo mundo, principalmente ao pessoal amigo, o seguinte, são o que o Coronel Osíris me ensinou quando nós começamos a fazer a Embraer. É o seguinte, primeiro, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho e leva o mesmo tempo. E o Walt Disney, ele dizia, o Coronel Osíris dizia que o Walt Disney dizia o seguinte, que competir onde no impossível é mais fácil porque tem pouca gente. O Osni viu essa parte de ergonomia lá e trouxe para o Brasil essa parte. Então ele fez exatamente o que o Walt Disney disse. Viu o impossível e trouxe para cá para o Brasil e tem pouca gente competindo. E uma coisa que você sempre menciona, eu também menciono. A gente usa mão de obra brasileira, componentes brasileiros, chapas, aço, oxidável, tudo brasileiro. A gente faz questão de ser brasileiro. E não é que a gente não gosta dos asiáticos e de outros países duvidosos, mas nós gostamos de fazer engenharia de verdade. Uma cadeira, uma mesa que a gente faz, ela é feita com um projeto, tem a assinatura do engenheiro mecânico, tem o CREA, tem o currículo vitae do pessoal, né? Seja ela elétrica, seja ela mecânica, etc. Isso. E a gente faz questão de ter uma engenharia, tudo fabricado e feito no Brasil. Amigos ouvintes, um bom dia, que o Senhor nos acompanhe. Saúde e paz.